Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo, e hoje eu estou aqui para gravar nosso 7º vídeo, nossa 6ª aula, em que a gente vai começar a analisar duas variáveis ao mesmo tempo, ou seja, a gente vai estar fazendo uma análise bivariada. Lembra que até agora a gente só estava vendo formas de analisar uma variável ao mesmo tempo, univariada, e agora a gente vai introduzir outra variável e vai ver como analisar a relação entre essas variáveis. Beleza? Então eu vou cortar aqui para os nossos slides e eu começo fazendo uma pergunta: qual é a relação entre a nota da minha sala de aula e a quantidade de alunos da minha sala de aula? Aqui a gente vai estar vendo, a gente viu uma análise com a nota da minha sala de aula até agora, né? Ou a gente poderia ter feito outra análise sobre a quantidade de alunos por sala de aula. Mas agora a gente vai ver a relação entre essas duas variáveis, que nesse caso são variáveis quantitativas. Mas a análise bivariada ela pode ser feita, obviamente, para dois tipos de variável, não importa os tipos deles, né? Duas variáveis não importa os tipos deles. Então, vai ser um tipo de análise bivariada se a gente tiver duas variáveis qualitativas, vai ser um tipo de análise bivariada se a gente tiver uma variável qualitativa e outra quantitativa, e vai ser outro tipo de variável de análise se a gente tiver duas variáveis quantitativas. A gente vai seguir essa ordem, então eu vou passar meio rápido entre elas, porque a gente tem bastante coisa para falar. A primeira é quando a gente tem duas variáveis qualitativas. Então, vamos fazer uma análise em que o tipo de escola, se oferta ensino médio ou não, e se oferta o turno noturno ou não. Então a gente tem duas variáveis qualitativas, duas variáveis binárias. Ou oferece ensino médio ou não, ou oferece turno noturno ou não. Então, a fim de analisar esse tipo de relação entre duas variáveis qualitativas, que é o nosso caso, a gente faz a chamada tabulação cruzada, ou seja, a gente cruza os dados entre esse tipo de variável. No Excel a gente vai fazer como tabela dinâmica, vocês já devem saber desse conceito no Excel. Ou outro nome desse tipo de tabela é a tabela de contingência. Então, essa base de dados, essa tabela que eu estou te mostrando, fala sobre escolas. Quais são os tipos de variáveis da tabela acima? A gente já tem uma dica, são variáveis qualitativas, ambas, binárias, ou oferece ou não, seja o turno noturno, seja o ensino médio. Então, como a gente consegue analisar esse tipo de tabulação cruzada? Na verdade, o que ele pega? Ele pega cada uma ele conta quantas vezes apareceu, por exemplo, escolas que não oferecem o turno noturno e não oferecem o ensino médio. Ou oferecem o turno noturno e não oferecem o ensino médio. E assim sucessivamente. Esse é o total de escolas em que a gente está analisando. Mas essa tabela me informa pouco. A gente precisa ver o quê? A relação. A gente não pode ver só a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que aconteceu. A gente tem que ver a frequência relativa, relacionada ao total de escolas em que apareceu. Então, a gente faz dois tipos de tabulação cruzada, em que a gente fixa a coluna. O que quer dizer quando eu falo fixa a coluna? Quer dizer que eu pego cada uma dessas colunas, que no nosso caso é se a escola oferece o turno noturno ou não, e fixo ela. Então, por exemplo, nesse caso, dado que a escola oferta o turno noturno, eu tenho que 93%, ou 0,93% em questões de frequência relativa, oferecem o ensino médio. E dado que a escola oferta o turno noturno, 6%, ou 0,06%, não oferecem o ensino médio. Ao passo que aqui é mais equilibrado. Se a escola não oferta o turno noturno, metade das escolas oferecem o ensino médio e metade das escolas não oferecem o ensino médio. O mesmo a gente pode fazer fixando a linha. O que quer dizer isso? Eu fixo, para dado a escola que oferece o ensino médio, 39%, 0,39%, não oferece o turno noturno. Ao passo que, dado que a escola oferece o ensino médio, 60%, 0,6%, oferecem o turno noturno. Então eu fixo uma das, não importa,
uma das características e vejo em relação à quantidade total dessa característica. Então, como foi que eu construí esse oferece turno noturno, esse 6%, esse 93%, eu fixei aqui esse oferece turno noturno, fixei a coluna e peguei a quantidade de vezes em que não ofereceu o ensino médio e dividi pelo total de escolas que ofereceram o turno noturno. O mesmo para o ensino médio. Peguei, se oferece o ensino médio. Eu peguei essa quantidade total de escolas que oferecem o ensino médio, dado que ofereceram um turno noturno, e relacionei com todas as escolas que oferecem o turno noturno, e a gente chega nessas porcentagens, a gente chega nessas frequências relativas. O mesmo para a linha. Agora, começando a falar sobre o outro tipo de análise, quando tem uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Agora eu vou ver a relação de quantidade de alunos do primeiro do ensino médio e da ofertabilidade do turno noturno. Então, se a escola oferta o turno noturno ou não, uma variável qualitativa, binária, e uma variável quantitativa, que é a quantidade de alunos, né? Uma variável quantitativa discreta. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico do nosso slide, um gráfico novo, mas ele não é um bicho de 7 cabeças, não. O nome dele é box plot ou diagrama de caixa, em que a gente divide cada uma desses box plots, então a gente tem 2 box plots, 2 diagramas de caixa, para se a escola oferta o tipo oferta o noturno, ou se não oferta o noturno. E a gente consegue ver que a mediana, lembra, o segundo quartil, 50% das escolas ofertam abaixo e 50%, as outras 50% ofertam acima. A mediana das escolas que não ofertam o turno noturno é muito menor que a mediana das escolas que ofertam o turno noturno. Ou seja, possivelmente, há uma relação positiva entre se a escola oferta o turno noturno e a quantidade de alunos. Se a escola oferta o turno noturno, possivelmente há maior quantidade de alunos no primeiro do ensino médio. E também o boxplot me auxilia a verificar os pontos fora da curva. Lembra? Os pontos discrepantes, os outliers, que são esses pontos aqui, em que estão acima da linha. Se tivesse um outlier abaixo, ou seja, um outlier, um ponto fora da curva inferior, teria umas bolinhas aqui abaixo dessa linha, abaixo da caixa. Mas como a gente está falando que o limite inferior é 0, aproximadamente 0, não dá para ter uma quantidade de alunos negativa, né? Então, por isso que a gente não tem um outlier, um ponto fora da curva inferior, desculpa. Mas, então, vamos investigar melhor para ver que se possivelmente há essa relação positiva entre oferta ou não turno noturno e a quantidade de alunos do primeiro do ensino médio. E o que a gente faz? A gente faz uma tabela das estatísticas descritivas que a gente aprendeu até agora para cada um do tipo de escola. Então, a gente fixa o tipo de escola. Lembra? É uma variável binária. 0 não oferta o turno noturno e 1 oferta o turno noturno. E a gente fixa, a gente pega uma parte da nossa população, uma parte dos nossos dados, que não oferta o turno noturno, e a gente calcula a média, a gente calcula a mediana, a gente calcula o desvio padrão, a gente calcula tudo que a gente calculou até agora para esse determinado tipo de amostra, ou seja, escolas que não ofertam o turno noturno. E a gente faz o mesmo para as escolas que ofertam o turno noturno, e a gente consegue ver que, por exemplo, para a média, a quantidade de alunos, a quantidade média de alunos do primeiro do ensino médio das escolas que não ofertam o turno noturno é 40 alunos do primeiro do ensino médio. Ao passo que das escolas que ofertam o turno noturno, a quantidade média de alunos do primeiro do ensino médio é de 122. A mediana é a mesma coisa, é muito maior para as escolas que ofertam o turno noturno. O desvio padrão também, então varia muito mais, é muito mais esparramado. Enfim, essa é uma forma de analisar uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. E agora, por fim, a gente vai ter duas variáveis quantitativas, uma análise bivariada com duas variáveis quantitativas. E são duas formas de analisar, são formas complementares, mas a primeira é uma forma numérica e a segunda é uma forma gráfica, uma forma ilustrativa. A primeira
é o cálculo da covariância e da correlação. A covariância nada mais é do que verifica a associação entre as duas variáveis quantitativas. Na verdade, mede a distância de cada variável com relação à sua própria média. Na verdade, é a média da distância de cada variável com relação à sua própria média, que é o que é denominado nessa fórmula aqui. A fórmula, obviamente, de novo, tem no Excel, e vocês não precisam decorar. Mas, assim como a variância, lembra que a gente viu que na variância, a variância altera, quando a gente altera a unidade de medida, quando a gente altera a escala das nossas variáveis, lembra que a gente viu quando a gente alterava a renda por dólar e a renda por real, são as mesmas rendas, só que a variância alterava e a gente fazia o desvio padrão? Nisso, a covariância tem o mesmo problema. Então, por isso a gente faz a correlação, que é o coeficiente que também mede essa associação entre essas duas variáveis quantitativas e que não depende das unidades de medida. Então, ela é muito utilizada, o índice de correlação. E esse índice varia entre -1 e 1. -1 quer dizer que a associação entre as duas variáveis é perfeita e negativa, ou seja, se uma variável sobe, a outra desce. Se o índice de correlação é 1, a associação entre as duas variáveis é perfeitamente positiva. Se uma sobe, a outra sobe na mesma magnitude. E se for 0, não há uma associação linear entre as variáveis. Então a gente verifica se mais próximo de 1, a associação é positiva. Se mais próximo de -1, a associação é negativa. E se mais próximo de 0, possivelmente não há uma associação linear entre as duas variáveis quantitativas. E o segundo ponto é o diagrama de dispersão. Em que eu faço? Eu coloco vários pontos de várias unidades observacionais das duas variáveis quantitativas. Então, nesse caso, a gente consegue ver, por exemplo, a relação entre o IDESP da escola e a taxa de distorção e idade séria. E eu coloco pontinho por pontinho para cada escola. Eu coloco não, o Excel coloca para mim, pontinho por pontinho para cada escola, se há os valores das duas variáveis quantitativas. Então, para essa escola, por exemplo, o IDESP dela é 2, e a taxa de distorção, idade série é 50. Para essa, o IDESP é, sei lá, menos que 1, e a taxa de distorção, idade série, é 15, aproximadamente 15. Enfim, ele mostra a relação entre as duas variáveis quantitativas, esse diagrama de dispersão, e no nosso caso a gente consegue ver uma relação negativa entre o IDESP e a taxa de distorção e idade séria. Ou seja, quanto melhor o desempenho dos alunos, quanto melhor o desempenho escolar, que é representado pelo IDESP, menor a distorção e idade séria. E isso pode ser afirmado, fortalecido com a medida numérica, que lembra é a correlação do slide anterior. A correlação entre as variáveis é de menos 0,39. O slide comeu aqui ele separou o menos e o 0,39. Mas é de menos 0,39. Ou seja, é uma relação negativa de força média entre o desempenho escolar da escola e a taxa de distorção e idade séria. Bom, era tudo que eu tinha para falar hoje. Na aula que vem a gente vai fazer um resumão da parte gráfica de tudo que a gente viu até hoje, de todos os vídeos, análise bivariada e análise univariada, seja para variáveis quantitativas, seja para variáveis qualitativas e a relação entre elas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu te espero para a próxima. Tchau, tchau.